Olá, muito boa noite para todo mundo. A comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV saiu pela porteira do Retiro da Figueira, no romper da aurora, para chegar nos arrabaldes da freguesia pela hora das Ave-Marias. E agora, tendo armado a rancharia, convida os companheiros e companheiras, boiadeiros ou não, presentes aqui neste salão, para apreciar o rasqueado e entrar na folia violeira, começando então a função com a recitação da prosa brideira do dia. Depois de muito tempo de consumição e padecimento, no setor de cria, o carretão pegou o trieiro da recuperação e do renascimento do mercado. E até que enfim, agora chegou a hora de a onça beber água. A questão então é de caprichar no investimento e na tecnologia, aumentar a qualidade e a produtividade do gado e não deixar escapar esta nova oportunidade. E se por acaso aparecer no meio do caminho alguma dúvida a respeito dos casamentos mais indicados para cada situação, a gente tem aqui à disposição dos amigos e amigas pecuaristas esta nossa sessão chamada Raças e Cruzamentos, que está na responsabilidade do zootecnista Alexandre Zadra. E a pergunta de hoje veio de Xinguara, no Pará, mandada pelo nosso companheiro boiadeiro João Antônio Borsato. Ele conta que usou touros caracu na vacada Nelore, mas vendeu só os machos e segurou as fêmeas meio-sangue, que são normalmente boas mães, né? Para tirar uma cria delas. E esclarecendo que o sistema lá na fazenda é de recria e engorda a pasto, o João está querendo saber agora qual é a melhor raça para emprenhar essas mestiças caracu e Nelore e continuar fazendo matrizes rústicas e bois pesados. Pois então, tendo sido explicada a situação, o caso agora é de prestar atenção no que é que o Zadra vai falar. Olá, seu João. Bem, essa fêmea caracu Nelore, ela é muito rústica. Realmente ela pega pouco carrapato, ela é quase como uma Nelore em termos de carrapato. Já que o caracu é 100% tropical e ele tem essa característica de não pegar carrapato. Você jogou sobre as suas Nelore e produziu animais meio-sangue legítimos, F1 legítimos, com heterose máxima, o que você faz fêmeas de altíssima qualidade, não só pela fertilidade, mas também pela habilidade materna. O caracu vai entrar com habilidade materna e você faz aquelas meio-sangue baias espetaculares aí para o calor de Xinguara. Muito bem. Feito isso, qual raça utilizar sobre ela? Se você quiser fazer, seu João, fazer um animal novamente 100% tropical, ou você usa zebuínos, ou então você usa o Senepol. Os zebuínos sobre a sua meio-sangue, você vai usar sempre touros de parto fácil, se as suas meio-sangue, nas suas meio-sangue novilhinha, nas suas novilhas meio-sangue, você usa Nelore. Aí, se for o caso de Nelore, um Nelore com facilidade de parto. Você pode usar outras raças, Gozerá, Brahman, como terminal, né? O Brahman para fazer um cruzamento terminal dá muito peso na meio-sangue caracu Nelore, mas lembre-se, touros com facilidade de parto, com DEP negativo para peso ao nascimento. Se for zebuíno, para usar na sua meio-sangue, porque a gente sabe que as distocias ou problemas de parto ocorrem principalmente quando usamos zebu numa novilhinha que não tem cupim. Então cuide com isso. Mas você pode utilizar o Senepol na sua meio-sangue caracu Nelore. O Senepol é um biotipo britânico. Quando você joga na sua caracu Nelore, que é de grande porte, uma meio-sangue, como se fosse uma meio-sangue continental de grande porte, você tem um casamento muito bom. E aí você faz bons bois com peso, com precoces e pesados, e boas fêmeas também com pelo zero. Novamente serão animais com pelo zero. Você também pode utilizar, se você quiser um pouquinho mais, vamos dizer, pode ter um pouquinho de carrapato, se for o caso, você pode utilizar o Angus ou o Hereford, que vai muito bem nessa caracu Nelore. O Hereford, na sua caracu Nelore, sairá animais baios para vermelhos e às vezes com uma máscara, com uma bota. Fica muito bonito, são animais lindos esses animais Hereford com a meio-sangue caracu Nelore. Ou você também pode usar o Angus como para se aproveitar a fêmea. O senhor falou que o senhor quer aproveitar a sua fêmea. Então, Angus ou Hereford, caso o senhor queira aproveitar a fêmea. Uma outra opção também para aproveitar a fêmea é o Black Cimental. Mas lembre-se, o cimental é de grande porte,
Na sua meio-sangue Caracu Nelore, que ela é de grande porte, pode ser um animal muito tardio. Então, o ideal é, dentre os europeus, o senhor insemine com Angus e com Hereford. Lógico que existem diferenças entre touros dentro da raça, e aí cabe os técnicos para orientá-lo quais touros com melhores DEPs para o seu objetivo, atender seu objetivo, que é fêmeas de qualidade, que fiquem em casa, e machos pesados. Ok, seu João? Espero ter respondido sua pergunta. Um abraço a todos e vamos para o campo. Aproveitando esta carreira de palmeiras de licuri na beira da estrada, a gente vai fazer aqui a nossa primeira parada, que vai ser bem ligeira e não vai demorar nada para a gente voltar. É só aguardar para conferir. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Desde que o primeiro boi foi desembarcado de uma caravela portuguesa para ser engordado nos vastos e verdejantes pastos da então recém-descoberta terra de Santa Cruz, lá nas antiqueras da nossa história, os companheiros e companheiras fazendeiros brasileiros enfrentam uma luta inglória contra uma consumição que se repete todo ano na passagem do período da estiagem para a estação das águas. É a alta taxa de diarreia no rebanho provocada pelo consumo da brotação mais nova da pastagem, que prejudica a saúde, atrapalha o ganho de peso e atrasa o desenvolvimento da boiada. O problema é que, sendo isso uma reação natural do organismo do animal, é praticamente impossível evitar que esta consumição aconteça, né? A solução, então, pode ser a mudança na suplementação do gado. E para saber de que jeito isso deve ser feito, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o médico veterinário Danilo Oliveira, consultor técnico da Reagro, que vai participar da função falando ao vivo por vias internéticas, diretamente de Eunápolis, no sul da Bahia. Boa noite, Danilo. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite para essa prosa. É uma satisfação ter mais uma vez a sua presença virtual aqui no nosso arranjamento eletrônico. Seja muito bem-vindo, como sempre. Obrigado, Cid. Para mim é uma satisfação voltar aqui e tentar ajudar o produtor a obter mais lucro, né? Gastando a mesma coisa, ou seja, trabalhando de uma forma mais correta e eficiente. O jeito é esse, né? Ô Danilo, o que é que acontece no organismo do animal, né, quando ele come esse capinzinho novo que brota logo depois das primeiras chuvas, hein? Acontece que ele está vindo de uma dieta seca, né? Uma braquiária ou um capim ou pasto seco, né? Duro e com pouco volume, né? Então, na hora que chega a época das primeiras chuvas, acontece que as pastagens, né, começam a brotar, é o famoso broto, e aí nós temos um material mole, com muita água e com proteína altíssima. Então, assim, acontece que é a mesma coisa da gente estar comendo farinha seca com carne de sol e aí começa a comer feijoada da noite para o dia. Acontece que o organismo sente, provoca uma diarreia osmótica no animal e esse animal começa, às vezes, a perder desempenho ou, né, na maioria dos casos, pode até voltar o ganho de peso a status que ele estava lá no início da seca. Gostei da comparação. Agora, ô Danilo, muitas vezes, né, o pecuarista, ele já está pondo a suplementação no coxo, mas o gado deixa de lado para pegar o broto do capim, né? Tem uma explicação para esse procedimento do animal? É porque, na maioria das vezes, a fazenda, no final da seca, está com um nível de ureia no suplemento ou uma alta proteína bruta para corrigir essa fibra e essa baixa de proteína das pastagens na época da seca. Então, como a dieta já está alta na proteína e a proteína do broto também é alta, acontece que o animal refuga o coxo, né? Para de comer o suplemento que é excesso de proteína, é natural, isso acontece natural, e vai direto para o broto, né? Então, assim, a suplementação ou perde no coxo, ou a pessoa fica incomodada e bota a culpa, às vezes, que é a empresa que está vendendo um produto que não consome, né? O produtor adora isso, né? Botar a culpa em alguém ou em alguma coisa mais fácil, né? Agora, Danilo, a gente tem
como medir o tamanho desse prejuízo no rebanho provocado aí por essa incidência maior de diarreia nesse período? É o período que o animal tem um desempenho menor, então assim, se a gente fazer uma suplementação estratégica na época da brotação, o animal chega a ganhar 1 quilo por dia. Tem suplementos que provocam ganhos de 1 quilo, 1,2 kg por dia. Se esse animal estiver só comendo broto, ou no mineral, ou na suplementação desajustada, esse animal chega a perder menos 200 gramas. Ou seja, nós estamos falando de um gap aí, né? De uma diferença aí de oportunidade de ganho de 1,4 kg, entendeu? Então é muito dinheiro, né? Sem dúvida, né? Agora, o Danilo, como é que é, então, essa ideia de mudar a suplementação do gado nessa fase aí para evitar a diarreia e a perda de rendimento da boiada? Se você tem uma boiada que está ali com 14, 15 arrobas, entrando na época das águas ou saindo da seca, que é a época do broto, esse animal, se não tiver com a suplementação no 0,3, por exemplo, por cento do peso vivo, esse animal vai sentir. Então, toda vez que a gente começa a desenhar na previsão do tempo chuvas ou nas primeiros 50 a 100 milímetros de chuva nas fazendas que a gente trabalha, que a gente dá consultoria, a gente vira essa boiada para um 0,3 e aí esse gado provoca que ele faz um tamponamento ruminal, ou seja, esse animal não sente mais tanto essa diarreia osmótica, né? Corrige muito rápido a questão ruminal do animal, e esse animal tem ganhos de 1,2 kg, 1,1 kg. Ou seja, eu consigo matar o animal mais cedo, né? Porque se eu não fizer uma estratégia nutricional dessa, esse animal vai morrer quando? Só lá em maio, junho, que é o que acontece na maioria do Brasil. E aí vem uma chuva de boi em maio, em junho, nós não temos preços atraentes quando a oferta aumenta, com isso o produtor perde dinheiro, né? Então, se eu consigo antecipar esse abate para fevereiro e para março, a gente consegue pegar preços mais atrativos, porque a oferta não está tão intensa, com isso a gente tem um custo da roupa produzida e um lucro maior na operação, simples fato de mudar a dieta do animal na fase de brotação. Agora, Danilo, o que é que deve ter nessa suplementação reforçada aí, que vai ser servida para o gado, hein? Suplementação, um aditivo aí que trabalha bem a nível de pastagens, eu gosto muito da monenzina e da narazina, né? E também não pode faltar ou exagerar na quantidade de ureia, né? Então, assim, tem que ser um suplemento com pouco ureia, consumo rápido, porque a chuva vai estar bem intensa, então tem que ter pouco sal também, né? E aditivado, para tamponar o rumen, né? Fazer como se fosse o estomazil do boi no momento que ele está passando por um problema no estômago, né? Agora, qual que é a diferença de ganho de peso? Eu sei que vocês já mediram isso, né? A diferença de ganho de peso entre o animal que recebeu essa suplementação que você está falando e outro que teve o tratamento normal e costumeiro aí de todas as fazendas que fazem nesse período do ano. Oi. Oi, eu vou repetir a pergunta. Eu estava te perguntando, Danilo, qual é a diferença, né, de ganho de peso entre um animal que recebeu essa suplementação reforçada que você está falando, né, e outro que teve o tratamento normal e costumeiro aí das fazendas nesse período do ano? Eu acho que a gente A está diferença aí chega na ordem de mais de 1 kg a 800 gramas de diferença, né? Porque a maioria das fazendas trabalha com suplementação mineral e nessa fase de broto o mineral não é indicação estratégia para corrigir essa diarreia ou minimizar essa diarreia, então o animal perde. A gente está aí com um pequeno problema aí de ligação, né, na nossa comunicação com o Danilo, né, conforme o companheiro e a companheira puderam perceber. Telefone é bom quando funciona. Quando não funciona, a gente tem que dar um jeito, né, e tocar do jeito que dá. Mas, de qualquer forma, eu agradeço muito a presença do Danilo. Não sei se você está me ouvindo, né, Danilo? Agradeço muito a presença do Danilo, mandando um abraço para todo mundo lá da Reagro, todo mundo da Bahia, e a gente espera terminar essa conversa ou complementar essa conversa brevemente.
Bom, conforme o companheiro boiadeiro já está acostumado, estando o nosso serviço novidadeiro vencendo já a sua primeira metade, carece de fazer aqui mais um intervalo ligeiro. Mas já fique o amigo saberizado de que na parte derradeira da função, a gente vai dar atenção ao caso que foi passado com o boi gordo no mercado, que tem hoje a seguinte manchete chamadeira. Contrariando o roteiro costumeiro de todo mês de janeiro, a demanda por carne não caiu no tanto que era esperado, nem aqui no nosso terreiro, nem lá no estrangeiro. E com o fazendeiro podendo segurar o gado na invernada, a nossa praça boiadeira está começando o ano desembestada na subida da ribanceira. O Terra Viva DBO na TV volta já. Aguarde. Com uma parte da boiada já engordada, esperando na invernada a decisão do patrão sobre a melhor hora para fazer a negociação, a gente vai se ocupar agora de sondar no mercado o que é que está sendo falado a respeito do boi gordo e da evolução da sua cotação. De certo que o companheiro fazendeiro que reservou este começo de janeiro para tirar uns dias de descanso e pescaria em algum remanso de rio ainda não viu, mas o tempo continua com aquela mania de querer ser mais ligeiro do que o cavalo rei dos parelheiros, né? E por causa dessas artes, o mês que acabou de começar já está vencendo a sua primeira terça parte. Pois a novidade que tem para ser contada é que a nossa praça boiadeira, em vez de padecer de febre paradeira, como seria normal nestas horas, agora deixou de cumprir esse roteiro costumeiro e desembestou outra vez na subida da ribanceira. Conforme a da sabedência geral, o começo de ano sempre é um período de inapetência de carne para o consumidor brasileiro. Não exatamente por uma questão de preferência, né? Mas sim de apertamento financeiro. Mas o caso que está sendo passado é que a demanda aqui no nosso terreiro não caiu no tanto que estava sendo esperado, sem que os especialistas tenham encontrado ainda uma explicação para este comportamento do mercado. E a mesma coisa está acontecendo com a exportação, que também está contrariando a tradição, e, em vez de amansar, começou o ano em grande animação. O resultado foi que o estoque de mercadoria que o frigorífico tinha na Câmara Fria já não está mais assim tão folgado. E o dono mandou o comprador, que é seu empregado, correr o trecho campeando gado terminado, mas o que o sujeito encontrou no eito foi só porteira fechada. O motivo é que, tendo pasto em quantidade e de boa qualidade na propriedade, o pecuarista não precisa, nem é besta de fazer a negociada agora, sendo que ele pode segurar essa boiada na invernada enquanto espera o preço aumentar e o carretão ganhar o chão na subida do estradão. Fechando então a conta e tirando os noves fora, a gente passa agora, sem mais demora, a fazer o destrinchamento das informações apuradas no balanço do dia da Scott Consultoria, que registrou mudanças nas cotações em 9 das 32 regiões consultadas no Brasil inteiro, sendo que, mais uma vez, em todas estas praças consideradas, a arroba subiu. A lista destas arribadas foi ponteada pelo Rio de Janeiro, onde a alta foi geral, com o boi indo para R$ 305 e a vaca para R$ 285, a prazo e ainda para descontar o fundo rural. No sul do Goiás, o macho pulou para R$ 308. No norte das Minas Gerais, a fêmea melhorou para R$ 290. No norte de Mato Grosso, o preço mínimo do boi é R$ 310 e o da vaca R$ 300 redondos. No sudeste do estado, os negócios estão sendo fechados com o macho valendo igualmente R$ 310 e a fêmea R$ 295. No sudoeste mato-grossense, o fazendeiro também não entrega a vaca por menos do que R$ 295. No norte do Tocantins, o vento bom que bateu na praça levantou todos os preços do mercado, sendo que o do boi foi para R$ 290 e o da vaca para R$ 270. No sul do estado, o macho já está valendo R$ 285. E no oeste do Rio Grande do Sul, aumentou tudo pelo segundo dia seguido. O boi foi promovido para R$ 10,80 o quilo vivo, o que corresponde a R$ 324 por arroba, e a vaca foi para R$ 10,25 o quilo, ou R$ 307,50 por arroba. Apalavrado para semeeiro numa fazenda no Norte Pioneiro, meu pai pôs a mulher, as mudanças e as crianças na esperança no carro de boi e foi. Apesar da pouca bagagem, a viagem foi cumprida com sofrimento.
A gente, as tralhas e os sortimentos apertados e muitos dias passados na estrada até chegar na terra que tinha sido prometida, perdida no meio do nada. E tantos janeiros foram vencidos, tão dura foi a lida, mas o destino foi cumprido. A semente plantada vingou e firmou aqui a raiz da nossa vida. Pois foi prestando atenção nas histórias vividas na lida e contadas nas estradas, nos trieiros e nas pousadas dos boiadeiros, que eu fui juntando inspiração para escrever estas prosinhas rimadas que são recitadas todo dia no fechamento da nossa apresentação, sempre tendo a intenção de fazer a celebração da verdadeira cultura sertaneja brasileira, que é a base e a raiz primeira da nossa nação. Aí, conforme o tempo foi passando, a gente foi percebendo que muitas pessoas do país inteiro, boiadeiros ou não, também se viam retratadas nas nossas poesias, que mesmo sendo simplesinhas e singelas, contavam um pouco da história delas e de suas famílias. E, para não arriscar de deixar isso perdido ou esquecido em algum canto da vida, foi decidido que o melhor seria ajuntar e publicar, saindo então um depois do outro os 4 livros da minha coleção Versinhos de Caipira. Se por acaso alguém quiser saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a série inteira, pode ligar para mim mesmo no meu telefone celular, que é o 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymaschio@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E a serventia da recitação deste verso é de fazer a saudação de despedida ao povo desta freguesia, mas antes da partida a gente já deixa aqui prometida a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã às 6h30 e às 10h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.